Muito bem, vamos lá. Aqui, professor Manuel, para nossa sexta aula, Gestão da Qualidade. Vamos seguir dentro deste novo modelo por um bom tempo. Eu estava querendo acreditar que a gente ia voltar em maio, ainda quero acreditar que nós vamos voltar em maio. Não tenho informações sobre quando vamos voltar, mas eu estou vendo no contexto muitas empresas falando em voltar em julho, que esse primeiro semestre já foi. Isso me assusta um pouco. Bom, mas vamos seguir dentro do modelo, que é o que nós temos. A partir de agora, eu vou passar uma informação para vocês. Eu vou gravar a aula, eu vou deixar a nossa aula gravada lá no meu canal no YouTube, mas as atividades, o resumo da aula, eu vou inserir no portal apenas na semana da aula. Então, essa aqui é a nossa sexta aula. É a aula da semana, que vai do dia 19 de abril até o dia 25 de abril. Eu só vou colocar essa aula lá no portal no dia 20. Então, você vai fazer o seguinte: você vai mandar o resumo e as atividades, os exercícios, apenas a partir do dia 20. Para a gente começar a estabelecer algumas regras, a estabelecer algumas normas. O tema da nossa aula de hoje é indicadores. Dentro do contexto da qualidade, tem uma frase do Deming que cabe bem nesse momento. Então tem uma frase do Deming que diz assim, olha: não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. Não se define o que não se entende. Não há sucesso no que não se gerencia por meio de indicadores. Então, o Deming, um dos gurus da qualidade, que pegou toda a sua expertise, implantou na indústria japonesa, e hoje, na indústria no Japão, existe, inclusive, o prêmio Deming de qualidade. O Deming foi tão importante para as indústrias japonesas que os japoneses resolveram homenageá-lo criando um prêmio Deming de qualidade. Entre outras contribuições, o Deming fala dessa questão da necessidade de se estabelecer indicadores. Tem um pensador americano chamado Capra. O Capra diz assim: todos os problemas que testemunhamos hoje têm soluções, mas todas requerem uma mudança radical da nossa forma de pensar e agir. Ou seja, nós sabemos que mudar não é fácil, que mudar não é um processo simples. Mas eu começo mudando a minha forma de pensar, a minha forma de agir, e aplico lá na organização. O mundo está passando por um processo de mudança veloz, feroz. Passado esse período coronavírus, como vai ficar o mundo? Como vai ficar as organizações? Como você vai ficar? Mas o mundo é matemático. O mundo é medido, somado, as empresas principalmente. Toda organização processa recursos. Nós já sabemos disso. Recursos materiais, humanos, tangíveis. Num momento de globalização, num momento de transformação, num momento de mudanças profundas, as pessoas e os clientes passarão a exigir mais das empresas.
passarão a exigir qualidade. Melhor e mais qualidade dos seus processos. Então, uma organização, ela pode ser pensada como um sistema e um conjunto de processos interrelacionados. Seguindo a lógica de que todo processo pode ser melhorado, de que forma? Por meio do acompanhamento de indicadores. É o indicador que mede a produtividade, a satisfação do cliente, a quantidade, a qualidade, a rapidez. Então são números. Se estão bons, podem ser melhorados. Se não estão bons, necessitam serem melhorados. Você pode medir características técnicas de um produto. O tamanho certo, os componentes certos. Você pode medir atendimento, satisfação do cliente. Você pode medir prazo de entrega de produtos. Você pode medir a segurança do produto e uma série de itens. Nós temos que lembrar do seguinte: o indicador, ele tem o seu componente. O indicador, ele tem um enunciado, ele tem um número e ele tem um prazo. Então, por exemplo, quando eu digo atendimento telefônico até o 3º toque, quando eu digo que nas empresas os colaboradores devem atender o telefone até o 3º toque, é possível medir? É. E eu posso chegar à seguinte conclusão: 80% atende até o 3º toque. Esse é um padrão aceitável? Depende da organização. Mas eu tenho o indicador que é atendimento telefônico, o padrão estabelecido 80%. Qual é o prazo? Diariamente. Eu posso dizer que o meu indicador é satisfação do cliente. Quanto eu quero de clientes satisfeitos? Por exemplo, 95%. Qual é o prazo que se mede isso? Por exemplo, semanal, quinzenal. Eu posso relacionar diversos tipos de indicadores com a minha necessidade. Então, a necessidade da organização é medir a eficiência, medir a eficácia, medir a sua capacidade, a sua produtividade, medir a sua qualidade, medir a sua lucratividade, medir a sua rentabilidade, a sua competitividade. Desculpa. Tudo pode ser medido. Quando eu relaciono o meu indicador com o quesito eficiência, eu quero dizer o seguinte: o foco é no processo, eu quero reduzir custos, eu quero fazer certo a coisa. Indicadores relacionados com eficiência medem a redução de custos,
Tem foco no processo e foco em fazer certo. E o indicador de eficácia? O indicador de eficácia, fazer a coisa certa. O foco sai do processo e vai para o produto. O indicador de eficácia tem foco nos resultados. O indicador de eficácia tem foco no lucro. Por exemplo, construir uma ponte com os melhores recursos. Eu tenho aqui um indicador de eficiência. Terminar de construir a ponte. Um indicador de eficácia. Mas se a ponte levou o nada a lugar nenhum, isso é muito comum no Brasil, né? Não tem efetividade. Então é necessário fazer a ponte com os melhores recursos e terminar de construir a ponte no prazo certo, para que eu tenha o elo de eficiência e de eficácia. Tem um trecho de um livro, Alice no País das Maravilhas, no qual ela está perdida, e ela pergunta para o gato de botas. Ela se vê diante de uma bifurcação. Qual caminho seguir? Por esse ou por esse? Direita ou esquerda? E o gato pergunta, para onde você quer ir? E ela diz, não sei. E ele responde, se você não sabe aonde chegar, qualquer caminho serve. Se você não sabe o que medir, como medir, por que medir, qualquer coisa que você faz serve. Isso não funciona nas organizações. Quando se pode medir e exprimir em números aquilo que se fala, sabe-se alguma coisa a respeito. Mas quando não se pode medir, quando não se pode exprimir em números, não existe conhecimento. Por isso que cada vez mais, na vida particular, nas organizações, é necessário se trabalhar com dados e fatos. É necessário se trabalhar com números, com informações. Para muitas pessoas, a intuição, a percepção são suficientes. E repetindo, na sua vida pessoal, pode ser que funcione assim. Mas na organização, as decisões não podem ter como base simplesmente a intuição e o bom senso. A ciência tem que entrar com o acompanhamento, com a definição de indicadores. Então, para que se tenha uma boa administração, não é suficiente apenas ter controle da emoção, ter disciplina, saber usar as ferramentas da qualidade. Qualidade não resiste ao achismo. Não existe a ciência da axiologia. Qualidade se baseia em dados e fatos. Por exemplo, para saber se estamos acima do peso, o que a gente faz? Vai medir o nosso peso. Utiliza um número. Então você tem um indicador. Peso, você tem um número. 60, 70, 80, qual é o número ideal? Tem uma forma.
peso, altura, e você chega no número ideal, né? O seu índice de massa corpórea. A nossa saúde, de uma forma geral, é avaliada a partir da coleta de números. Você faz um exame de sangue, você mede colesterol, triglicerídeos, glicose. Então, tudo tem um indicador e a necessidade de acompanhamento. Os estudantes são avaliados a partir das notas, que são os indicadores que demonstram se estão no caminho certo ou se precisa melhorar. A febre. Você tem a temperatura do corpo. Se estiver acima daquela temperatura, você tem febre. Quando se fala de IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, Indicador de Desenvolvimento Humano, todos os municípios brasileiros, todos os países do mundo, a ONU mede o IDH, que demonstra se um país é mais ou menos desenvolvido, se a população está mais ou menos alimentada, com saúde. A economia mundial. A economia mundial, ela gira em torno de indicadores econômicos, como, por exemplo, o PIB de um país, a inflação, o índice de desemprego, a renda per capita. Então, indicadores: PIB, inflação, desemprego, renda, e cada um deles tem um número, tem um prazo. Assim também funciona nas organizações. Quando você pega um carro, seu, de alguém, quando você anda de ônibus, não existe limite de velocidade de acordo com a guia, de acordo com a via. Algumas vias são 50, 80, 60. Isso é muito relativo. Em resumo, tudo pode ser medido. O Deming diz que tudo deve ser medido. Então, quando eu levo isso para a organização, eu quero saber, por exemplo, um trabalhador, vamos imaginar um trabalhador que produz 100 blocos por dia. Qual é o indicador que eu tenho aqui? Produtividade do trabalhador. Não é? Se ele produz 100 blocos por dia, e esse é um número satisfatório, quando o gestor faz o acompanhamento, tem dias que ele pode produzir 80, outros dias 120. Mas numa média mensal, por exemplo, quantos ele produziu? Se ele produziu 100, ele está na média. Se produziu abaixo, abaixo da média. Se produziu acima, acima da média. Esse exemplo você pode levar para qualquer ambiente dentro da organização para medir produtividade. Primeiro tem que se fazer um acompanhamento. Tem que ficar alguém do lado do trabalhador medindo a sua produtividade, estabelecendo uma média. As pessoas são diferentes. Daí a necessidade de estabelecer uma média. Uns mais, outros menos, mas a média ela tem essa ideal de igualar. Pode ficar muito abaixo, nem muito acima. Buscar ali o melhor termo. É possível estabelecer indicadores para acompanhar produtividade e também para medir qualidade. Então, quando eu quero medir o como fazer, eu estou medindo produtividade. Quando eu penso no indicador
o que fazer, eu estou medindo a qualidade. Daí a necessidade de fazer certo as coisas, de acordo com regras básicas. Existem muitos gestores que medem nada. Que criam indicadores inúteis. Não me interessa saber quantas vezes a pessoa boceja. Os indicadores, né, têm que ser definidos pelo critério da produtividade e da qualidade. Com foco em produtividade e qualidade, eu consigo criar regras que me permitem coletar dados, analisar dados, que me permitam planejar para se atingir os objetivos desejados, que me permitem, né, toda a organização ela está sujeita a regulamentos, a normas, a legislação. Então é necessário criar um indicador, por exemplo, de multas, por exemplo, de não conformidades, alinhados com o atendimento à legislação. Aí o gestor sabe se os empregados estão cumprindo ou não a legislação por meio do acompanhamento de indicadores. Você controla o orçamento de uma empresa por meio de indicadores. Quando mede, a gente sabe alguma coisa. Tem uma informação. Quando não mede, você acha que tem, mas na realidade você não tem muita coisa. Muito próximo, para você melhorar indicadores, tem que tomar decisão. A melhor forma de se tomar uma decisão é utilizando, por exemplo, 5W e 2H, uma ferramenta da qualidade que nós já conhecemos e que define o que fazer, como fazer, onde fazer, quando fazer, por que fazer, quem fará e quanto custa. Então você percebe aqui um alinhamento entre o estabelecimento de indicadores e as ferramentas da qualidade. A partir do momento que se define indicadores, é possível estabelecer padrões e metas. Então, recapitulando, né, o índice é o valor numérico do indicador. A meta, ela implica no enunciado, no número e no prazo. Então, por exemplo, fazer todos os trabalhos de gestão da qualidade até o dia 15/4. Então, todos os trabalhos de gestão da qualidade é um indicador. O prazo, 15/4, né? E a meta, obter a pontuação máxima. Buscando-se aí a coerência entre a quantidade e a qualidade. Você, quando se pensa em organização, a gente já sabe que a organização ela tem os seus valores, ela tem a sua missão, ela tem a sua visão e ela busca resultados. Então, tudo isso é possível medir. O quanto as pessoas estão alinhadas com os valores da organização, o quanto as pessoas estão alinhadas com a missão da organização, o quanto as pessoas estão alinhadas com os resultados da organização, com a visão da organização.
Ainda em relação a indicadores, a gente também precisa entender, né, que em uma organização você tem indicadores que são indicadores estratégicos, indicadores táticos, indicadores operacionais. O indicador estratégico, né, são aqueles definidos pela alta direção, acompanhados pela alta direção, né, que eles são desmembrados e chegam no nível tático, que é o nível da gerência, da supervisão, que são desmembrados e chegam no nível operacional. Daí a necessidade, no planejamento estratégico e na definição de indicadores, estipular o que é indicador estratégico, o que é indicador tático, o que é indicador operacional. Legal, um outro exemplo. Vamos imaginar, né, que em uma sala com 10 alunos, o professor teria condições de dar uma aula de alta qualidade, mas a produtividade estaria comprometida. Por outro lado, em uma sala com 60 alunos, garante-se produtividade, mas talvez exista algum prejuízo na qualidade. Então, quando você tem, não é tão simples estabelecer indicadores que contemplem qualidade e produtividade. O indicador, ele tem que ser mensurável no sentido de medir. Ele tem que ter uma escrita de fácil entendimento. Ele tem que ter um tempo estipulado. Tem que ser alcançável. E tem que ter um significado. Porque muitas vezes os gestores estabelecem indicadores que não são alcançáveis pelos colaboradores. Então, se o colaborador é um vendedor de automóvel, tem como meta, se ele consegue vender aí, digamos, 20 automóveis por mês, eu não posso estipular um indicador, né, uma meta, na qual ele tem que vender 40. Está muito distante da realidade e da média. E ele tem que fazer um significado para o empregado. Então, por isso que indicadores e metas é sempre algo possível e necessário de ser administrado, negociado. Quando isso está claro, evita-se muito estresse. Quando se estabelece metas claras e objetivas, é possível avaliar produtividade, é possível dialogar e negociar. Então, as metas na nossa vida e na empresa, elas estão relacionadas com os mais variados objetivos. Quando isso está muito claro para o cérebro, quando a meta, quando o objetivo, o indicador está muito claro, eles são bem mais fáceis de serem atingidos. Uma dica é registrar, escrever, criar uma planilha, estabelecer um calendário, estabelecer prioridades, principalmente no momento que nós estamos vivendo. O que é prioridade hoje? Por exemplo, saber gastar. E bem, então nós temos que ter os nossos indicadores aí relacionados com o quanto nós podemos gastar por mês. Então,
Despesas é um indicador, o mês é o prazo e o valor. Quanto? R$500. O governo está dizendo que R$600 dá para as pessoas dar um alívio. Não é? Então, é um número, né, que indica alguma coisa dentro da nossa economia. Né? Então, o tema de hoje foi a importância dos indicadores, do estabelecimento de indicadores dentro das empresas, dentro das organizações. Pesquise esse tema, nós vamos retornar em outras ocasiões, ok? Faça o resumo da aula, esclareça suas dúvidas no nosso canal lá no YouTube. Por hoje valeu, beijo!